galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Rodrigo de Matemática e nessa aula nós vamos aprender sobre multiplicação com números decimais. Se você ainda não pegou seu material, dá pausa nesse vídeo, corre lá, pega seu material e bora. Lá na página 41, então, do nosso livro didático, temos sobre multiplicação de números decimais e para isso nós temos um texto relacionado ao lixo. O lixo é tudo ou nada. A resposta aí seria a ideal, né? Seria nada, né, galera? Mas a verdade ainda é que não alcançamos esse estágio aí de não produzir lixos, né? Em casa, na escola, nos outros ambientes que frequentamos, há sempre lixo produzido. Seja ele uma casca de fruta, uma embalagem do biscoito, uma garrafa da água, lata de suco, caixa de leite. Só que a gente joga tudo isso misturado, sem pensar aí que cada lixo tem aí um espaço, uma lixeira aí ideal. Portanto, é muito importante fazer a separação desse lixo, galera. Então, se você ainda não faz a separação, tira um tempinho para você estudar sobre isso. E isso é muito importante também, porque você ajuda aí os coletores na hora deles realizarem aí o seu serviço, né, galera? Já que falamos aí nessa separação, como você e suas famílias descartam o lixo que produzem? Muitas embalagens que produzimos aí, consumimos, elas podem ser reaproveitadas e transformadas aí em novos produtos. Por exemplo, as latas de suco, elas podem ser derretidas e moldadas para virar então novas latinhas em algumas empresas de reciclagem. Elas pagam aí cerca de R$ 3,40 por 1 quilo de latinhas de alumínio vazias. Calcule o valor pago por 2 quilos de latinhas de alumínio vazias. Pessoal, é importante que você observe bem que nós vamos apresentar dois modos de fazer essa resolução. Pessoal, então eu tenho 3,40 mais 3,40. Então 0 mais 0, 0. 4 mais 4, 8. Vírgula embaixo de vírgula, 3 mais 3, 6. Lembrar então, ó, casa dos centésimos, eu somo então os centésimos. Casa dos décimos, eu somo os décimos. Casa das unidades, eu somo então as nossas unidades. Mas existe uma outra forma de representar esse cálculo, que é através de uma multiplicação. Então vamos analisar como funciona então essas multiplicações. Pessoal, vamos lá então. Eu tenho o seguinte aí, ó, 3,40 vezes 2. Primeiro eu vou começar a multiplicar então as nossas casas dos centésimos. Então eu tenho ali, ó, 2 vezes zeros. 2 vezes zero, isso eu sei que é zero, né? Então, eu já vou colocar aqui, ó, 0 centésimos. Então, é importante aí que você veja essa relação. Aqui eu tenho, então, 2 vezes 4. Então, eu estou multiplicando aí 2 vezes 4 décimos. 2 vezes 4 décimos, eu posso ainda representar isso como 2 vezes 4, 8 décimos, né, gente? 8 décimos. Então, vamos escrever ali, ó. 8 décimos. E por último aí eu tenho a multiplicação de 2 vezes 3 unidades. 2 vezes 3 unidades é igual a 6. Então, 6 unidades. Pessoal, por que o prof está fazendo separado, então, para você entender? Vocês lembram que nós aprendemos aí o quadro de valor lugar. Quando nós víamos isso, nós tínhamos o seguinte, unidade, décimos e centésimos. E quando isso acontecia, nós tínhamos uma vírgula para separar a nossa parte inteira da nossa parte decimal. Então, eu tenho ali, ó, 6 unidades, vírgula, 8 décimos e 0 centésimos. Então, 6,80. Professor, mas qual é a relação que nós conseguimos aí? Então, ó, temos duas casas após a vírgula. No nosso resultado, nós continuamos com as duas casas após a nossa vírgula. Pessoal, então foi pago aí R$ 6,80. Observe que nós podemos utilizar o método de somar os 2 quilos ou se não multiplicar aí por 2. Você sabia que uma pessoa ela produz aí normalmente 1,5 quilos de lixo por dia?
Calcule por meio de uma adição quantos quilogramas de lixo 3 pessoas produzem em um dia. Pessoal, nós vamos fazer os dois métodos, tanto pela adição quanto pela multiplicação. Observe o passo a passo dessa resolução. 1,5 mais 1,5 mais 1,5. Então, eu vou somar nossas casas dos décimos, depois a nossa casa das unidades. 5 mais 5, 10, mais 5, 15. O 1, vamos fazer uma troca. 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4. Vírgula embaixo de vírgula. Podemos também representar por meio de uma multiplicação, pessoal. Então, eu tenho 1,5 vezes 3. De novo, vamos pensar. 3 vezes 5 décimos. 3 vezes 5 décimos. E isso é 15 décimos. Certo, galera? Então, eu estou fazendo aí separadinho para a gente entender como que funciona as vírgulas, né? 3 vezes uma unidade. Isso, então, vai ser 3 unidades. Pessoal, vamos então fazer umas transformações. Eu sei que 15 décimos, podemos fazer uma troca, então, esses 15 décimos, eles serão 5 décimos e uma unidade, certo? E eu já tenho 3 unidades, então eu vou ficar com 4 unidades. Observe, então, colocando no nosso quadro valor lugar, unidade, décimos. Eu tenho, então, 15 décimos. Eu tenho também 3 unidades. Lembra que quando a gente fazia, então, soma, vírgula embaixo de vírgula, 5, 4, 4,5. Pessoal, quantas casas decimais eu comecei o meu cálculo? Com uma casa decimal. Então, na multiplicação, as casas decimais, elas continuam, então, a mesma quantidade. Então, 3 vezes 1,5 é igual a 4,5. Conseguimos concluir, então, que 3 pessoas juntos produzem aí 4,5 quilos de lixo por dia. André juntou 4 quilos de lacres de latinhas de alumínio. Tem uma empresa de reciclagem aí que paga R$ 2,95 para cada quilograma desse lacre. Calcule, então, quantos reais André recebeu pela venda dos lacres por meio de uma adição. Lembrando que estamos utilizando os nossos dois métodos, tanto pela adição quanto pela multiplicação. Observe, então, o passo a passo dessa resolução. Somando, então, as parcelas, eu tenho 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20. O 2 fazemos uma troca. 9 mais 9, 18, mais 9, 27, mais 9, 36. Mais aquele 2, 38. O 3 fazemos uma troca. 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8. 8 mais 3, 11. Então, 1 fazemos uma troca, vírgula embaixo de vírgula, 11,80. Eu posso representar isso através de uma multiplicação. 4 vezes 5, 20. O 2 fazemos uma troca. 4 vezes 9, 36. Mais o 2 da troca, 38. O 3 fazemos uma troca. 4 vezes 2, 8, mais o 3, 11. O 1, então, fazemos uma troca. Duas casas decimais, 11,80. R$ 11,80, então, pelos lacres. Na tabela a seguir estão os preços pagos por uma empresa de reciclagem pelo quilograma de garrafas de PET, jornais e revistas. Então, garrafas de PET aí, R$ 1,20 por quilograma, jornal 30 centavos por quilograma e as revistas 15 centavos por quilograma. Marcelo vendeu 8 quilos de garrafas de PET para essa empresa. Quantos reais ele recebeu? R$ 1,20 vezes 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 2, 16. O 1 fazemos uma troca. 8 vezes 1, 8. Mais 1, 9. Uma, duas casas decimais. Uma, duas casas decimais. 9,60. R$ 9,00, então, e 60 centavos Marcelo recebeu. Fátima vendeu 5 quilos de jornais e 3 quilos de revista.
Quantos reais ela recebeu com essa venda? Pessoal, então eu já coloquei aqui, ó, o preço do quilo do jornal 30 centavos, o preço do quilo da revista 15 centavos. Vamos fazer então quanto ela recebeu pela venda das jornais e pela venda das revistas e depois somar esses valores. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 3, 15. O 1 fazemos uma troca. 5 vezes 0, 0. Mais 1, 1. Uma, duas casas decimais, vírgula. 1,50. O outro, então, eu tenho 0,15 vezes 3. 3 vezes 5, 15. O 1 fazemos uma troca. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. 3 vezes 0, 0. Uma, duas casas decimais, uma, duas, 0,45. Somando, então, esses dois valores, eu tenho como resposta 0 mais 5, 5. 5 mais 4, 9. 1 mais 0, 1. 1,95. Ela recebeu, então, R$ 1,95. Na padaria, o quilograma do pão francês custa R$ 7,15. Faça, então, uma estimativa do preço pago em cada situação e, em seguida, realize a multiplicação para conferir a sua estimativa. Pessoal, essa estimativa você pode fazer do jeito que você preferir. Eu vou arredondar, então, o preço do quilograma do pão para R$ 7,00. Se eu comprar, então, 2 quilos, eu vou pagar R$ 14,00. Vamos fazer os cálculos para ver se a minha estimativa está próxima. 2 vezes 5, 10. O 1, então, fazemos uma troca. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. 2 vezes 7, 14. O 1 fazemos uma troca. Então, ficou uma, duas casas decimais. Uma, duas, vírgula, 14,30. R$ 14,30. Bem próximo, né? Para 3 quilos de pães, então, será pago aí pela estimativa R$ 21,00, porque 3 vezes 7 é 21. E R$ 7,15 vezes 3. Vamos analisar? 3 vezes 5, 15. O 1 fazemos uma troca. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. 3 vezes 7, 21. O 2 fazemos uma troca. Então, eu tenho uma, duas casas decimais. Uma, duas, 21,45. R$ 21,45. Para 7 quilos de pães, seria pago pela estimativa aí R$ 49,00 aproximadamente. Vamos analisar R$ 7,15 vezes 7. 7 vezes 5, 35. 3 fazemos uma troca. 7 vezes 1, 7. Mais 1, mais 3, 10. 1 fazemos uma troca. 7 vezes 7, 49. Mais 1, 50. O 5 fazemos uma troca. Então, ficou uma, duas, 50,05. R$ 50,05. Adriano estuda pela manhã e trabalha em uma loja de brinquedos à tarde. Para ir de casa até a faculdade, Adriano percorre 1,8 quilômetro. E para ir da faculdade até a loja, ele percorre o dobro dessa distância. Quantos quilômetros Adriano percorre para ir da faculdade até a loja onde trabalha? Basta fazermos, então, 1,8 vezes 2. 2 vezes 8 é igual a 16. 1 fazemos uma troca. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Uma casa depois da vírgula, então eu tenho uma casa decimal, 3,6. Adriano, então, percorre aí 3,6 quilômetros para ir da escola até a loja. Giovana vai costurar uma fita ao redor de uma toalha, como mostra a figura a seguir. Pessoal, cada borda e cada lado dessa toalha tem 0,95 metros, certo? É um quadrado, né? Quantos metros de fita Giovana vai usar na toalha? Então, nós temos que fazer 0,95 vezes 4. 4 vezes 5, 20. O 2 fazemos uma troca. 4 vezes 9, 36. Mais 2, 38. O 3 fazemos uma troca. 4 vezes 0, 0. Mais 3, 3. Uma, duas casas decimais. Uma, duas, vírgula. 3,80. Pessoal, então ela vai utilizar aí 3,80 metros de fita.
Pessoal, para concluir, então, temos algumas atividades. Essas atividades estão lá na página 45 e 46, atividades 5, 6 e 7. Se você está sem o seu material didático, não se preocupa. Essas atividades estão disponíveis aqui no nosso material de apoio. Se você ainda não deixou o seu like, deixa o seu like aqui embaixo. Até mais!